cumprimentar você, que é o professor Ramon. Vamos começar a nossa aula de ciências. E hoje a gente vai fazer uma retomada de conteúdo no assunto, aqui nos nossos slides, reprodução nos animais. Então vamos começar. A definição de reprodução, então, é o processo pelo qual os seres vivos dão origem a outros seres vivos semelhantes, tem como finalidade dar continuidade às espécies, impedindo a sua extinção. Ocorre entre indivíduos da mesma espécie, né? Então isso daí é o que tem que saber sobre reprodução. O organismo, ele vai ter que se reproduzir, passar sua descendência adiante para não entrar em extinção, e ele tem que cruzar com indivíduos da mesma espécie para que esses indivíduos venham a ser indivíduos que possam reproduzir em sequência, porque pode haver na natureza cruzamentos entre espécies diferentes e chega a nascer um filhote. Só que esse filhote, por ser fruto de espécies diferentes, ele pode nascer inviável para se reproduzir, né? Ele talvez não consiga produzir gametas, né? Que é a base para poder haver a formação de vida, tá bom? Dando sequência. Então, na reprodução a gente tem dois tipos, certo? Nós temos a sexuada, que intervém em dois indivíduos de sexos diferentes, o macho e a fêmea, certo? Exemplos, nós temos o homem, o porco, o cão, o gato, né? E vários outros animais. Agora, na reprodução assexuada, veja bem, um único ser, ele divide-se e dá origem aos seus descendentes, né? Então, esse único ser, ele consegue se reproduzir, certo? Como exemplo, a gente tem aqui a estrela do mar, a hidra, a anêmona do mar, né? Estrela do mar vocês conhecem, a anêmona do mar é só lembrar lá do filme do Procurando Nemo, onde ele se esconde, aquilo lá é uma anêmona. E a hidra, talvez vocês não recordem, ou nunca tenha visto, né? Aí eu separei a imagem para vocês aqui da hidra. Tá aqui a hidra, né? Essa hidra parece um bastãozinho com uns cabelinhos, né? Ela é bem pequenininha e vive no mar, ok? Dando sequência, nós temos aqui, para representar a reprodução assexuada, nós temos a estrela do mar. E aqui a estrela do mar está sofrendo um corte no seu braço, né? E a gente vê que o braço dela está começando a se regenerar aqui. E esse pedaço que se soltou do corpo dela está formando um novo ser, né? Então isso daí é um exemplo de reprodução assexuada, que esse animal ele vai se desenvolver a partir de um pedaço que se descolou da origem, né? E onde se perdeu aquele pedaço, ele pode chegar a se regenerar, né? Mas isso daí já vai depender do animal. No caso da estrela do mar, isso pode ocorrer, ok? Aqui a gente tem a representação da anêmona do mar, né? Então, se a anêmona do mar ela se repartir, se ela se dividir, ela pode também dar origem a outros organismos que nem ela, tá bom? Na reprodução sexuada tem que haver a cópula, né? Nos animais a gente chama-se de cópula. Então aqui está havendo a cópula entre pinguins, né? O macho cruzando com a fêmea. E aqui a gente tem a representação de uma mulher que já passou pela relação sexual, né? E ela já está grávida, esperando um bebezinho, ok? Então o macho, nos seus testículos, é formado os espermatozoides, ok? Os espermatozoides são os gametas masculinos. Na fêmea, lá nos seus ovários, são formados óvulos, que são os gametas femininos. Então, a união do espermatozoide com o óvulo, que é chamada de fecundação, vai dar origem ao ovo ou novo ser, né? Os machos e as fêmeas possuem órgãos próprios para a reprodução que formam o sistema reprodutor, que produz células sexuais ou gametas. Os gametas masculinos são os espermatozoides e os gametas femininos são os óvulos.
fecundação é a união do óvulo com o espermatozoide. Dessa união surge o óvulo fecundado ou célula-ovo, que irá originar um novo ser, ok? Aqui a gente tem representação de uma fecundação interna, né? E vejam aí no slide, vocês estão vendo a representação dessa fecundação interna com dois ratinhos, um ratinho macho, um ratinho fêmea, uma ratinha, né, no caso. E eles vão estar representando a parte da fecundação sexuada, ok? Então o macho, ele vai dar os seus gametas masculinos, que são os espermatozoides, e a fêmea vai receber esses espermatozoides e vai de encontro com o óvulo, que é o gameta feminino, ok? Então lá dentro da fêmea, né, porque eles têm uma fecundação interna, o ratinho tem que cruzar com a ratinha, lá dentro vai formar o zigoto, ou ovo, né, que é o início da fecundação para poder começar a formar o bebezinho, ou os bebezinhos, tá bom? Aqui a gente também tem dois exemplos de fecundação interna nas aves, né? Nas aves também há esse ato chamado de cópula, né? E a regiãozinha aqui, ó, da fêmea é a cloaca. Por que chama cloaca? Porque a cloaca ela tem a saída para duas coisas. Uma para os ovos e a outra para as fezes junto com a urina do passarinho, ok? Então, lá naquele lugarzinho é um buraquinho só, mas depois desse único buraquinho, ele vai ter um buraquinho próprio para sair o ovo e um buraquinho próprio para poder sair as fezes com a urina, tá bom? Então, quando eles fazem a cópula, os espermatozoides do macho, do passarinho macho, vai pelo oviduto, né, até chegar lá no ovário para poder haver a fecundação. E quando essa passarinha chegar a botar os ovos, esses ovos vão estar fecundados e se ela chocar, pode nascer filhotinhos, tá bom? Aqui embaixo a gente está vendo uma fecundação interna entre a vaca e o boi, né? Também tem que haver a introdução do órgão masculino dentro da fêmea, para ele poder jogar os gametas lá, né, os espermatozoides lá dentro da fêmea, para poder haver a fecundação no óvulo que é liberado pelo ovário da fêmea, da vaca, tá bom? Dando sequência. A fecundação externa, a fêmea lança para a água os óvulos que são fecundados pelos espermatozoides. A fecundação ocorre no ambiente, fora do corpo materno. Exemplo, rã e peixes. Então, para haver uma fecundação externa, né, ela provavelmente tem que ocorrer-se no meio aquático, né, para poder se misturar esses gametas, tanto masculino quanto feminino, certo? Vejam aqui na figura. Aqui a gente está vendo a cópula entre duas rãs, né? Então, o macho que está em cima, ele dá um abraço na fêmea para poder estimular ela a liberar os óvulos na água, né? É como se estivesse fazendo um carinho nela. Aí esse carinho ela percebe que ela está em período de reprodução. Aí ela vai fazer o quê? Vai liberar os óvulos na água e em sequência o macho joga os espermatozoides também na água e é na água que vai acontecer a fecundação, ok? Isso é fecundação externa, beleza? Aqui do outro lado nós temos representação com peixes, né? O peixe fêmea vai jogar os óvulos na água e o peixe macho vai passar nadando perto desses óvulos jogando os espermatozoides. E ali na água, esses espermatozoides vão entrar dentro do óvulo e haver a fecundação e, consecutivamente, vai nascer os alevinos, né? Filhotinhos de peixe. E lá da rã vai nascer futuramente os girinos.
Quando é muito fácil fazer a distinção entre machos e fêmeas, há a existência de dimorfismo sexual. Então, dimorfismo sexual é quando você olha para um animal e pela aparência dele você sabe, aquele é macho e aquele é fêmea, ok? Então aqui na figura está um exemplo para vocês do leão e da leoa, né? O leão, ele tem essa juba que caracteriza, né, o macho, e a fêmea a ausência da juba, ok? Então isso é ter dimorfismo sexual, diferença visível entre macho e fêmea. Aqui nessa imagem a gente está vendo algumas moscas e a gente está vendo alguns gansos, né? Mosca, eu confesso, eu não sei dizer para vocês qual que é o macho, qual que é a fêmea, não. Só naquele momento que o mosquitinho está em cima da mosquitinha, né? Só nesse momento, porque eles não têm dimorfismo sexual. Não dá para você diferir o macho da fêmea entre as moscas, certo? Agora que na imagem dos gansos, se você for uma pessoa que vive na roça, você vai conseguir perceber que o ganso ele tem uma diferençazinha ali na região da cabeça, que ele vai ter parecendo uma testinha maior, né? Que você vai conseguir observar que é o macho e a fêmea já não vai ter essa protuberânciazinha. Mas, para quem é acostumado, às vezes você pode passar despercebido, né? Então, quando o animal não tem essa diferença visível, que você bate o olho e fala aquilo lá é macho, aquilo lá é fêmea, então não existe dimorfismo sexual. Agora sobre a parada nupcial ou os rituais de acasalamento, que é o conjunto de comportamentos que acontece antes, durante e após o acasalamento. Então, no meio animal, né, existem mecanismos antes, durante e após esse período de reprodução. E aqui, nessa fotografia, tem 2 bailados, né, entre os mergulhões. Não, tem o bailado entre os mergulhões de crista, certo? Que é um mecanismo que eles fazem antes da cópula, antes de cruzarem. Então, o macho, ele se exibe para a fêmea, dançando, levantando as asas, para chamar a atenção dela, ok? E se ela gostar, eles cruzam. Se ela não gostar, ela vai embora e procura outro. Nós temos o som, né? O som que certos animais emitem também são característicos de um período de reprodução, né? Aqui a gente tem representação do pássaro cuco, né? E o cuco ele tem certos ruídos monótonos, ele solta sons específicos para chamar a atenção da fêmea, né? Ele pode estar a uma distância bem considerável, né? E até onde chegar esse som que ele mandou, a fêmea escutou, ela pode vir até ele se ela se agradar, ok? Aí eles conseguem fazer a reprodução. Alguns animais também podem trazer presentes, né? E geralmente sempre vai ser o macho levando o presente para a fêmea, né? Porque é desejo do macho passar os seus descendentes para frente e a escolha da fêmea querer aquele macho, tá bom? Então, os guarda-rios, que são também pássaros, eles também fazem isso, eles buscam presentes ou frutos ou peixinhos pequenos, né? E leva até a fêmea. Aí a fêmea se agrada e em sequência eles vão cruzar, né? Vão se reproduzir. Nós temos as cores, como chamar a atenção, né? E um exemplo disso está aqui na foto, o pavão, né? Esse bem coloridão aí é o macho e essa mais marronzinha com branco aí é a fêmea, né? Então as cores do macho e essa cauda que ele abre é o chamativo, né? Para atrair a fêmea. Tá vendo que nesse momento aí ela tá até de cabeça baixa, né? Não chamou muita atenção dela não. Aí o que que ele faz? Aí ele pode encostar um pouco as asas no chão
para poder fazer um barulho, ou ele vai sacudir, né, as penas da cauda dele para poder chamar a atenção dela. Nós temos também na natureza a luz como forma de atrativo. Isso daí é em específico nos pirilampos, conhecidos popularmente por vagalumes, né? Então, quando há esse piscar dessa luzinha na região do abdômen do macho, geralmente ele está procurando uma fêmea. Aí a fêmea é avisada com a luminosidade. Piscou, né? Então tem um macho ali, se ela se interessar, ela voa até ele e eles cruzam. Agora, o que são animais vivíparos? Né? São animais em que o embrião desenvolve-se no interior do corpo materno à custa de substâncias fornecidas pela mãe através do sangue. Né? Então, nós somos vivíparos. Né? Antes da gente nascer, a gente estava na barriga da mamãe e a gente era alimentado através do sangue da mãe pelo cordão umbilical, né? Que fica conectado na mamãe e conectado em nós, bebezinho lá dentro da barriga da mamãe, ok? Então, o que ela come é processado e também serve de alimento para nós lá dentro da barriguinha da mamãe. Aqui a gente colocou um exemplo, um cavalo, né? O cavalo também é vivíparo, né? A vaca, o cachorro, o gato, né? São animais vivíparos, tá bom? Agora, o que são animais ovíparos? Quando o novo ser se desenvolve dentro de um ovo, que está fora do corpo materno e alimenta-se à custa de substâncias de reserva contidas no ovo, ele é um animal ovíparo. Exemplo, a galinha, né? Então a galinha, depois que ela foi fecundada, ela vai botar o ovinho, esse ovinho vem para fora, ela coloca ali no ninho dela e fica sentada em cima dele quando ela vai começar a chocá-los, né? Aí passa-se 21 dias e aqueles que foram fecundados vão nascer pintinhos. E aqueles que não foram fecundados não vai ter como nascer nada, né? Aí a gente dá o nome que o ovo gorou, né? Agora, o que são animais ovovivíparos? O novo ser desenvolve-se dentro de um ovo com casca muito fina que fica dentro do corpo da mãe. Exemplo, algumas serpentes, né? Então, algumas serpentes, como as maiores, né, sucuri, por exemplo, elas são ovovivíparos, né? Então, o filhotinho, ele se desenvolve dentro da mãe, mas dentro de um ovo. Só que esse ovo não tem uma casca rígida, tem uma casca bem lisinha, tá bom? Quando é que o desenvolvimento de um animal é direto? Quando não sofrem grandes modificações nas suas características, mantendo um aspecto semelhante durante o crescimento até a idade adulta. Então, o que é isso? Quando o animal tem o desenvolvimento direto, é quando o filhotinho parece com um adulto, mas falta ele crescer para ele chegar a ser um adulto. Ele não tem diferença muito drástica, não muda assim, ó. Nossa, aquela coisa, quando era pequenininho era de um jeito e quando cresceu ficou outro. Não. No caso de desenvolvimento direto é quando o filhote parece com o adulto. Só falta crescer, certo? Então aqui eu coloquei para vocês o exemplo, o pintinho, né? O pintinho vai ter a sua fase de crescimento, né? Até formar um galo ou uma galinha. E parece muito, só falta crescer, tá bom? Quando é que o desenvolvimento de um animal é indireto? Contrário do que a gente viu anteriormente, quando passam por grandes transformações, desde que nascem até atingirem o estado adulto. Exemplo que eu coloquei para vocês, a rã, a borboleta, né? Então, quando ele tem uma fase que é muito diferente para a fase adulta, né? Esse é um desenvolvimento indireto. Então, a gente tem a forma girino, né? Quem olha para um girino e vai ver que aquilo lá vai ser um sapo, uma rã, futuramente, né? É bem diferente, né? Eu tenho alunos que até confundem, quando vê girininho na água, acha que é filhotinho de peixe, né? Por parecer.
né? Então, a gente tem aqui exemplo de animal que tem desenvolvimento indireto, no caso, a rã, tá bom? O que são metamorfoses? Metamorfoses são um conjunto de transformações internas e externas que certos animais sofrem desde o nascimento até tornarem adultos. Exemplo, a rã, o bicho da seda, né? A borboleta. Todos eles passam por metamorfoses, modificações até chegar na fase adulta. Metamorfose da rã, né? A gente tem aqui o período da fecundação e aqui o nascimento do girininho, né? E ele tem brânquias, né? Que é a parte onde ele vai conseguir respirar debaixo da água. Aí quando ele tiver adulto, essas brânquias vão se tornar os pulmões dele, né? Então vai ter uma diferença nessa modificação dele, tanto externa quanto interna, tá bom? Aqui a gente está vendo o desenvolvimento dele com 2 semanas, nessa fotografia de cima, e aqui às 7 semanas ele já está aparecendo as patinhas. De 9 a 12 semanas eles já estão com todas as patinhas, tanto dianteiras quanto traseiras, e quando ele estiver lá com os seus 4 meses, ele vai estar já uma jovem rã, quase que perdendo a sua cauda e saindo da água. Nos insetos também ocorrem metamorfoses, né? Como eu disse, nós temos, no caso, completas, quando passam pelas fases de larvas, ninfa e o inseto adulto. Exemplo, as traças, as borboletas, né? Traça, para quem nunca viu, geralmente fica dentro de um quarto que fica muito fechado, lá na parede você vê um negocinho marronzinho, né? Parecendo um pedacinho de terra. Aí se você chegar, ter curiosidade de abrir, você vai ver uma lagartinha lá dentro. Essa é a traça. Ela gosta muito de lugares escuros e que não tenha muito movimento. Aí ela vai se alimentar de pedaços de roupa, né? Geralmente, até folha de caderno, essas coisas assim, elas podem comer. E a gente tem a metamorfose incompleta, quando passam pelas fases de larvas e inseto adulto. Não tem a ninfa, né? Então, o gafanhoto é um exemplo disso. Ele é uma larva e, em sequência, ele já ganha a forma de inseto adulto. Ele só faz crescer, né? Dentro desse processo, lá no gafanhoto, ele vai passar por uma coisa chamada de muda, né? É onde ele, para crescer, ele tem que deixar aquela carapaça para trás, né? Eu acho que a gente vai ter algumas imagens aqui para frente, eu mostro para vocês. Aqui a gente tem a metamorfose completa, no caso da borboleta, né? Ela tem a sua larvazinha, né? Tem o ovo, do ovo nasce a larva, da larva forma-se a ninfa, que é conhecida por nós o casulo, né? A etapa do casulo, ou também chamado de crisálida. E aqui a gente tem o nascimento da fase adulta, né? Que é a borboleta, saindo do casulo, tá bom? Aqui nós temos a metamorfose incompleta. Veja bem, a gente tem a fase larval, ou larvar, da libélula, certo? Ela vive dentro da água, o primeiro estágio de vida dela, né? Eu acho que até alguém já deve ter ouvido falar de helicópterozinho que fica voando em cima da água, né? Aquela lá é a libélula. Aí a libélula, quando ela vai sair da água, ela tem mais ou menos essa forma aqui, ó. Então essa forma ainda é a forma lá dentro da água. E daqui de dentro tá saindo o quê? Essa forma aqui, ó, que vai vir a forma voadora, né? Para ela poder viver voando. Certo? Então, essa partezinha aqui, ó, é uma muda. Ela está passando por uma muda. Ela está passando por um processo de mudança, né? Ela está saindo de um corpo antigo e se tornando um novo corpo, né? Então ela deixa esse corpinho para trás e
vai com o corpinho novo seguindo adiante, ok? É isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.